Oi, meu nome é Vicente e esse é o vídeo do quarto episódio de The Midnight Gospel. Antes de tudo, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, comentar se você tá gostando dessa série de vídeos e lembrar que aqui nos cards, em todos os vídeos, tá a playlist completa dessa série de vídeos que eu tô fazendo, beleza? Bom, desse episódio eu não lembro muito porque geralmente eu assisto cada episódio 3 vezes. Primeiro eu assisti a série inteira, depois assisti cada episódio de novo pra fazer os roteiros. E quando eu tô fazendo a caracterização pro episódio, eu assisto mais uma vez pra eu... Talvez eu pegue coisas que eu não peguei nas duas primeiras vezes, ou pra ir refrescando momentos marcantes do episódio. Só que dessa vez eu não consegui assistir por uma terceira vez, porque eu fiquei o dia inteiro sem Wi-Fi e eu não ia gastar meu 3G com o Netflix, infelizmente. Então esse episódio vai ser só de coisas que eu lembro de cabeça e do que eu coloquei no meu roteiro. Então, vamos lá. Nesse episódio, o Clancy tá meio estressado e o computador fala que vai mandar ele pra um planeta onde tem mosca. Gente, deu duas moscas aqui, não vai sair, talvez apareçam moscas voando, porque é isso. O computador fala que criou um planeta que é só praia, diversão, todo mundo pra Fentex lá, curte usar um entorpecente, todo mundo faz coisas muito loucas juntos, e todo mundo junto e misturado, e o Clancy curte muito a ideia, ele vai pra lá. Só que quando ele tá sendo enviado naquele cometa, que ele sai lá do simulador, como um cometa, pra chegar no planeta lá onde ele tá indo todo episódio. Nesse caminho, o navio de gatos lá da tripulação de gato do episódio anterior bate no Clancy e faz ele desviar da rota. Ele vai pra lá num planeta medieval, meio punk, por isso a caracterização, mas não só por isso, vocês vão entender mais pra frente. E o Clancy acaba caindo num bar medieval, onde tá todo mundo bebendo e ninguém quer saber, ele tá lá com roupa de praia, praticamente feito de protetor solar, e ninguém quer saber de praia, ninguém quer saber de coisas, ninguém quer usar entorpecentes, ninguém quer fazer nada, porque aquele não é um planeta pra aquilo, aquele é um planeta triste, horrível, praticamente um inferno, onde você tá fadado à morte. Horrível. Chegando lá, o Clancy percebe que ele foi parar no planeta errado, e ele vai atrás de pessoas pra entrevistar pro videocast dele. Ninguém quer dar entrevista, até que ele vai chegando um cara, fica insistindo, o cara tenta matar ele, e ele é salvo pela dona do bar, que se eu não me engano se chama Sally, mas eu posso estar enganado, mas eu acho que o nome dela é Sally. Eu acho. Ela salva o Clancy dando uma flechada no cara com uma flecha de perdão. Ele recebe aquele perdão com muito amor e acaba explodindo, porque ele nunca recebeu perdão. Faz sentido? Não. Mas eu já adivinhei, esse episódio é o quê? Sobre perdão. E a série tem uma rosa que absorve sangue. E toda vez que ela absorve o sangue de feridas, de pessoas machucadas, de pessoas mortas, essas pessoas se regeneram e a rosa fica mais forte, cresce e vira umas armas em alguns momentos, tipo espadas, facas, canivetes, punhais, muita piração. E a Sally, que eu acho que o nome dela é Sally, aceita ser entrevistada pelo Clancy para o videocast The Midnight Gospel. Essas moscas do inferno estão me irritando. Aí as rosas que absorvem sangue, entendeu? Gotas de sangue, eu tô chorando sangue, as rosas aqui embaixo. A caracterização é essa, gente. Foi a coisa mais criativa que eu consegui fazer pra esse episódio. Eu não consegui pensar em nada, desculpa. Pro próximo vai ser pior ainda, então já se acostuma. Tá decaindo o nível de caracterização, porque, tipo, não tem o que fazer. Eu fiquei horas, dias pensando nas caracterizações pra cada episódio e não tá dando. Tipo, é uma aspiração, não tem como eu fazer coisas que eu queria fazer. Então é isso, é isso. Eu espero que vocês gostem. Deixa aí, gostou, me elogia pra eu ficar feliz, por favor. Obrigado. Esse episódio foca basicamente em 3 coisas. Lidar com o perdão, com a solidão e com o ouvir o outro. E nessa jornada, a mocinha vulgo Sally tá tentando salvar o namorado dela, de um príncipe rocambole, se eu não me engano é o nome dele. Parece muito Hora de Aventura isso, por causa dos nomes. Era o mesmo criador de Hora de Aventura, então em alguns momentos se liga diretamente a Hora de Aventura a The Midnight Gospel, porque é inevitável. O príncipe rocambole, Conde Rocambole, parece muito o Lemon Grab, sabe? Eu achei, tipo, meio louco, assim, enfim. Mas o foco não é esse, voltando pra história. A Sally deve salvar a namorada, ele acompanha ela e vai entrevistando. E eles começam a falar, porque, como eu disse, ela mata o carinha com perdão. E eles estão falando sobre perdão, e como é difícil praticar o perdão, e nem sempre a gente consegue perdoar o outro porque nos feriram, ou nos fizeram mal de alguma forma.
mas que o perdão não é sobre o outro, o perdão é sobre a gente, com a gente mesmo, e como a gente está lidando com aquela situação. Dar o perdão ao próximo, perdoar o próximo, não é esquecer tudo que a pessoa fez, não é deixar pra lá. É você lidar com aquelas emoções, com aqueles sentimentos que aquela situação, aquela ação gerou em você. Então, o perdão é mais sobre você do que sobre o outro. E que é difícil perdoar e é difícil praticar o perdão. Eles usam o exemplo de fazer barra, sabe? De academia, fazer barra assim. Que no começo é difícil, é quase impossível. Mas se você tem apoio, você consegue, e com o tempo você pega a prática, e com o tempo você consegue perdoar sem precisar de apoio, sem precisar de ajuda. E que apoio é a base de tudo dentro desse diálogo. E aqui eles chegam num ponto nessa conversa falando sobre perdão, de como lidar com o outro após o perdão, porque a gente perdoar a situação ou o que a pessoa fez pra gente, ou perdoar a pessoa, e a pessoa continua vacilando, a gente não é obrigado a relevar, a gente pode tirar simplesmente a pessoa da nossa vida, porque eles falam aqui que perdoar, amar e cumplicidade não se faz sozinho, depende de você e do outro. O amor, você pode amar uma pessoa e não ser amado de volta, mas essa relação de amor não vai existir, o amor é unilateral. Da mesma forma, o perdão e a cumplicidade. Você precisa que o outro seja recíproco com você para aquela troca e aquela relação ser verdadeira. Senão, porque se é unilateral não funciona. Só você perdoar e só você tentar lidar com aquilo não vai resolver. Então, muitas vezes, quando há essa troca, relações se mantêm, e isso qualquer tipo de relação, fraternal, afetiva, relação de amizade, todo tipo de relação interpessoal, né? Então, mas se não, se é unilateral, só você tá se esforçando, só você tá lidando com essas situações, às vezes é melhor tirar essa pessoa da nossa vida e seguir. E a respeito do matar com perdão lá no começo, sabe? Flechada, matou o carinha lá com a flechada de perdão. Eu sou uma pessoa meio rancorosa, eu admito isso. Eu guardo um pouquinho de rancor às vezes. E me pareceu um pouco, não sei se foi uma percepção minha porque eu sou um pouco rancoroso, mas que era tipo, eu te perdoei, tipo, eu te matei com perdão. Você achou que não ia acontecer, mas eu te perdoei. Tá vendo? E aí? Você achou, eu não esperava isso de mim, mas eu te perdoei. Morre agora aí, tá vendo? Tipo, matar, sabe? De vingança. Eu não sei se foi isso que quis passar, mas foi uma percepção que eu tive. Talvez porque eu seja um pouco rancoroso e vingativo. Talvez. Mas é isso aí. Cada um lidando com seus fantasmas internos. Em parte do caminho, eles começam a falar sobre ouvir. Sobre ouvir o outro verdadeiramente. Não só escutar. Tipo, entrar por ouvir e sair por outro. Realmente ouvir. Prestar atenção no que aquela pessoa tá falando. Porque às vezes a gente se distrai nas conversas. E às vezes a pessoa tá falando com a gente. E a gente tá prestando atenção. Mas de repente a gente começa a viajar e nossa mente começa a divagar. E a gente começa a pensar em outras coisas. Aí a gente volta pra pessoa e já não sabe mais onde tá. E fica chato perguntar ou pedir pra pessoa repetir. A gente só fica e só continua concordando com a pessoa. E continua ouvindo. E daqui a pouco a gente já tá pensando em outra coisa. Pensando nos nossos problemas. Pensando no que a gente quer fazer. Pensando na gente. E não ouvindo o que a pessoa tá falando com a gente. E não existe troca verdadeira nesse diálogo, nessa relação. E isso toca na ferida, porque eu faço muito isso. Às vezes a pessoa tá falando comigo, eu me disperso, aí eu volto pra pessoa, eu me disperso, aí eu volto pra pessoa. E nem sempre eu tô realmente ouvindo. E depois desse episódio eu comecei a praticar mais isso, realmente prestar atenção no que a pessoa tá falando. Às vezes é um assunto bosta que você preferia não ter ouvido, às vezes a pessoa falando umas merda que você falava, meu Deus, eu devia não ter prestado atenção. Mas eu tô trabalhando mais isso, em realmente prestar atenção e realmente ouvir o outro. E o Clancy pergunta pra Sally, quem não tem com quem conversar, quem não tem essa pessoa pra fazer troca, pra ter esse diálogo, quem não tem ninguém pra conversar, pra ser ouvido. E ela fala que a solidão... eu não lembro, como eu disse, eu não assisti o episódio de novo. Ela fala que com a solidão a gente lida da mesma forma que o perdão, com apoio. Ela dá um exemplo que quando ela se mudou para aquela comunidade,
ela não tinha ninguém, ela era completamente sozinha, não tinha com quem falar, não tinha com quem contar, e ela queria fundar uma ONG, tipo um grupo de apoio para pessoas com depressão, dificuldade de socialização e que não eram ouvidas e não tinham com quem conversar, e pessoas para se ajudar emocionalmente. E ela falou que ela não tinha ninguém. E ela encontrou 2 pessoas que viraram amigos e hoje em dia eles são uma comunidade. E para lidar com a solidão, a gente precisa de apoio. E às vezes esse apoio a gente encontra onde a gente menos espera. Porque a gente é ensinado muitas vezes a focar só naquele grupo fechado, sempre focar na nossa família, no nosso núcleo familiar, ou no nosso núcleo do trabalho, ou no nosso núcleo da faculdade, escola. E muitas vezes essas pessoas que nos cercam nesses núcleos não são pessoas que realmente nos ouvem. Uma coisa que eu sempre falo, que laço sanguíneo não quer dizer nada. Não é porque é sua família de sangue que eles vão ser sua família de verdade, que vão te apoiar, que vão te ouvir, vão te respeitar. Muitas vezes a gente encontra essa família ou esses apoios em outros lugares. Então é estar atento e ver que muitas vezes a gente é ensinado a procurar apoio e sustentação em certos lugares e não é lá que a gente vai encontrar em outros lugares. Então, mantenha-se atento. E eles voltam a falar sobre isso, sobre focar no que é importante e dar valor pro que é importante. Tudo isso que nos cerca e faz a gente se perder, deixar de lado e focar no que é importante. Nas relações, nas trocas, né, no outro e na gente. E quando a gente está conversando com a pessoa, focar no que é importante, que é ouvir o que a pessoa tem a dizer e ver se a pessoa também nos ouve, né? Porque, como eu disse, relação unilateral não dá certo. Tem que haver troca verdadeira, combinado, coleguinha? E prestar mais atenção nesse estado mental de fuga, que é o que eu falei antes. A gente tá conversando com a pessoa, mas a nossa mente não quer prestar atenção, não quer se focar naquilo. A gente quer pensar na conta que a gente não pagou ainda, no cachorro que tem que levar pra passear, nas compras que tem que fazer no supermercado. Nesse momento não, porque a gente não tem que sair de casa, né? A gente faz isso tudo de casa. Mas aí a gente pensa na pandemia, a gente pensa na quarentena, a gente tá com medo, e a gente vê um presidente fazendo merda, e parece que o presidente tá torcendo pra matar a gente, a gente vê os ministros, e a gente vê polícia matando jovem inocente na favela, e a gente vê um genocídio na saúde pública, a gente vê os indígenas desprotegidos, e tudo isso na nossa cabeça, a gente começa a chorar sangue vendo essa situação, e a gente não presta atenção no que o outro tá falando, que às vezes é importante pra ele naquele momento, às vezes ele quer desabafar, às vezes a pessoa tá com a cabeça cheia também, ela só quer ser ouvida, a gente tá pensando em todo o entorno e não tá prestando atenção no que ela tá falando. E a gente tem que perceber quando a gente tá começando a entrar nesse estado mental de fuga e parar e voltar pra aquela pessoa e prestar atenção constantemente no que ela tem pra dizer e no que ela quer falar pra gente. E agora a gente chega naquele momento do episódio que você começa a falar da morte. Em todos os episódios fala de morte, e esse não seria diferente. Nesse episódio, eles estão conversando lá antes de chegar no castelo. E... como que era o nome da menina que eu falei? Isso, obrigado. E a menina, que eu acho que o nome é Sally, tá conversando com ele e fala que se a gente entendesse e aceitasse de fato que a morte é certa, todo mundo vai morrer, todo mundo que a gente ama vai morrer, e parar de tratar a morte como um tabu e falar, ai, não vamos falar de morte, não vamos pensar nisso. Tipo, a gente vai morrer, isso é fato. A gente vai parar de perder tempo. Porque a gente vive como se a gente não fosse morrer. A gente vive como se a gente, não vou morrer agora. Isso não vai acontecer. Se a gente tem a convicção e a certeza que a qualquer momento a gente pode morrer, a gente para de perder tempo com coisas inúteis, com coisas que não nos acrescentam na vida, com coisas que não nos colocam pra frente, e com pessoas que não acrescentam em nada na nossa vida, e começa a focar no que é importante. Focar nas nossas relações, focar na gente, e é real. Ela dá um exemplo de falar de pessoas que estão com doenças, principalmente câncer e doenças que as pessoas estão em estado terminal, mas que conseguem ter uma vida razoavelmente normal, e que elas falam que nunca se sentiram tão vivas, porque elas começam a aproveitar a vida, porque elas sabem que a qualquer momento elas vão morrer. Então ela aproveita a vida, ao máximo. E se a gente vivesse a vida toda assim, a gente não teria tantos arrependimentos, a gente não teria perdido tanto tempo. A gente fala,
pô, eu deveria ter feito outras coisas em vez de estar fazendo aquilo, eu deveria estar mais com a minha família, em vez de ficar pensando tanto em trabalho apesar que a gente vive num capitalista, a gente não trabalha, a gente morre de fome e as portas fecham pra gente. Mas, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? A gente esquece de dar valor pras coisas importantes, perde muito tempo com coisas que não são tão importantes assim. A gente ignora a nossa saúde pelo nosso emprego, a gente ignora tempo com a nossa família por coisas bestas, a gente ignora relações importantes por outras ambições, e quando a gente chega lá na frente a gente fala, poxa, eu poderia ter feito diferente. E esse exemplo que ela me deu me lembra muito aquela professora que ficou famosa, um vídeo dela viralizou há uns anos atrás, que ela tinha câncer no estômago, intestino, não me lembro. E ela tinha uma série de restrições alimentares, ela não podia comer nada, e a químio acabava com ela, deixava ela muito debilitada, e ela estava se sentindo mal. Ela decidiu que ela não ia tratar mais o câncer, que ela ia viver a vida dela normal, ia comer de tudo, e a hora que ela morresse, ela ia morrer feliz, ia abraçar a morte e tchau e benção. E ela fez. Ela parou o tratamento, parou a químio, parou as medicações e começou a viver a vida dela normal. Comeu de tudo, e ela falou que ela nunca foi tão feliz, que ela nunca viveu tão bem, que ela pôde comer de tudo, porque ela já tratava esse câncer há anos. E ela pôde comer de tudo, ela pôde aproveitar mais tempo com os filhos, com os netos, ela largou a sala de aula e foi viver a vida dela até o último segundo, e ela aproveitou cada segundo. E eu lembro que quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, esse vídeo me tocou muito, e toda vez que aparece no meu feed, eu compartilho, porque esse vídeo é muito tocante, a mensagem que ele passa é muito importante. E antes da gente chegar no último ponto do vídeo, eu vou pedir mais uma vez, para se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, comenta o que você está achando dessa série e vai me seguir no Instagram. Ficou uma bostinha essa maquiagem? Não, eu gostei dela. Vai ter tutorial lá no meu IGTV, se já não tiver. Então, vai lá. No Instagram tem um monte de coisa. Eu tô mais ativo no IGTV agora. E a partir dessa semana vai ter conteúdo especial pro IGTV toda semana lá. Então me segue. Me segue no Instagram, eu dou várias dicas legais. E meu Instagram é top, vai lá. Agora já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Já copiou o link pra compartilhar com seus amigos e mandar esse vídeo pra todo mundo? Manda no grupo da família, no grupo da faculdade, no grupo do trabalho. Se inscreveu no canal? Beleza, então vamos voltar pro último ponto. O último ponto é ouvir a nós mesmos. Porque se a gente nos ouve de verdade, a gente entende a gente mesmo e consegue relacionar todos os pontos da nossa vida. Se a gente nos entende de fato, a gente sabe quando a gente consegue amar, a gente sabe quando consegue perdoar, e a chave de tudo é nos ouvir. Então o vídeo é esse, gente. Acabou. Se inscreve, deixa o like, compartilha. O link tá aqui nos cards, viu? Um beijo. Tchau, até semana que vem. Falou!